Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta e você é muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Marta Moda Crochê. Eu vim trazer hoje para vocês esse sapatinho que ele pode ser unissex tanto para menino quanto para menina. Eu fiz com a solinha número 15, que equivale à solinha de 9 centímetros. É muito fácil de fazer, bem rapidinho, gente. Parece complicado, né? Mas não é. É bem facinho de fazer, só tem que prestar atenção na contagem de pontos. Mas é uma delícia de fazer. Ele fica bem armadinho desse jeito. E olha que eu usei a linha fina. Tá bom, gente? Você pode fazer com linha, pode fazer com lã fina. Eu sugiro que faça com lã fina, porque como ele é ponto em relevo, aí fica bem grossinho e fica bem quentinho o pé do bebê. Vamos começar a fazer então? Bem gostoso, gente, só com ponto alto em relevo e fica lindíssimo. Vamos lá então? Tô deixando mais algumas imagens aqui para vocês verem os detalhes, como ele fica perfeitinho, e a gente já vai começar. Bom, então eu vou fazer com essa solinha aqui. Essa solinha é número 15. O número 15, ele tem... essa solinha equivale a 9,3 centímetros, então é para bebê de 0 a 3 meses. E ela tem 70 furos, tá bom, gente? E eu vou utilizar essa agulha 1,25 e a linha Anne vermelha. Como eu já disse, vocês podem fazer com a linha da sua preferência. Pode fazer com lã. Se for fazer com lã, faça com lã fininha, tá bom? Porque fica bem grossinho. Então, aqui tem 35 de cada lado, tá bom, gente? Eu vou começar aqui bem no meio. Tem uma marcaçãozinha no meio aqui, quando já é só linha pronta, né? Então tem uma marcaçãozinha aqui. Eu vou começar exatamente por essa marcação aqui no calcanhar. Então, eu puxei um pontinho aqui e vou fazendo pontos baixos. Notem que eu já vou pegar essa linha de sobra aqui para já fazer o arremate tudo junto e para ficar mais firme. Então, desse jeito, gente, olha, sem corrente de separação, sem nada, tá bom? Só fazendo pontos baixos, já pegando a linha do início. Observe mais um pouquinho, e aí eu vou cortar o vídeo. Então, eu vou fazer aqui a minha solinha toda, a volta inteira, e aí eu volto com vocês. Bom, pessoal, terminei aqui e observem que a parte brilhante está de frente para mim. Tô terminando aqui a carreira e estou com a parte brilhante da solinha de frente para mim. Aí eu fecho aqui com ponto baixíssimo e aí eu viro a parte de baixo que vai ficar de frente para mim agora. Então eu vou voltar a carreira para dar certo aqui pra gente fazer a segunda carreirinha, tá bom? Bom, e na segunda carreira agora, gente, desculpem, a câmera parece que ficou mal posicionada. Então, eu vou fazer ponto baixo, um ponto baixo para cada correntinha de base aqui. Mas esses pontos baixos eu vou fazer pegando a alça de trás aqui, tá vendo? Porque pegando a alça de trás, aí faz aquela quina. A gente precisa que faça a quina para cima, aquela dobra, né? Então, desse jeito aqui, gente, olha. Pega a alça de dentro, tá bom? E aí, eu vou fazer agora essa carreira inteira. E aí, eu volto com vocês. Olha lá, é a alcinha de dentro, tá bom? Deu pra entender, né, gente? Pronto, pessoal, terminei e olha como ficou. Agora, vamos para a próxima carreira. Então, na próxima carreira, eu subo 2 correntes e vou fazer ponto alto. Vou fazer um ponto alto para cada corrente de base, a carreira inteirinha, sem aumento, sem diminuição, sem nada, tá bom, gente? Somente pontos altos. Então, vou fazer aqui a carreira inteira de pontos altos e aí eu volto com vocês. Terminando agora a carreira de pontos altos. Então, tô chegando no final.
Aí eu vou fechar na segunda correntinha, que nós fizemos 2 correntes, lembra? Então, vou fechar aqui na segunda corrente com um ponto baixíssimo. Pronto, terminada a carreira. Agora, eu subo 2 correntes e vou continuar fazendo pontos altos, só que a gente vai fazer em relevo agora. Olha, então eu pego um por trás e um pela frente. Um por trás e um pela frente, alternando sempre um para lá e um para cá. Vou fazer bem devagarinho para vocês verem, gente, olha. É ponto alto comum, tá? Só que a gente pega, olha, venho por trás e puxo o corpo do ponto para trás. E termino o ponto alto. O próximo, deixo o corpo do ponto para frente e termino o ponto alto. Então, vai ser sempre assim em relevo, a carreira inteira, sem diminuição, sem aumento, tá bom? Desta maneira, vou fazer aqui um pouquinho mais para vocês observarem como é que é. Aí, eu vou fazer a carreira inteira e volto com vocês. Bom, terminando então essa carreira aqui, e aí eu vou fechar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Pronto, tá ficando desse jeito, gente, olha. E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos continuar fazendo ponto alto em relevo. Aí, nós vamos respeitar o que já tá aqui, olha, que nem o próximo. O ponto tá pra frente, né? Então, nós vamos acompanhar, vai ser o ponto pra frente. O próximo é o ponto pegando por trás, não é? Então, nós vamos fazer igual. Onde tiver o ponto pra frente, a gente faz pra frente. Onde tiver por trás, a gente faz por trás, respeitando sempre o jeito que tá aqui. Vai sempre repetir. E aí, pessoal, não vou falar para vocês quantas carreiras que tem que fazer, porque o ponto de cada uma é diferente, né? Então, eu vou dizer que a gente precisa subir aqui 3 centímetros. Então, nós vamos fazer ponto alto em relevo, alternando pela frente e por trás, até atingir a alturinha aqui de 3 centímetros. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês, tá bom? Pronto, pessoal, adiantei o vídeo aqui, olha, já consegui os 3 centímetros aqui, tá vendo? Certinho. E agora eu já posso cortar e arrematar a minha linha aqui. Pronto, já arrematei e ficou deste jeito aqui. Agora a gente vai começar a medir, fazer as marcações para começar a fazer a parte de cima, tá bom? Então, olha, como eu disse, tem 70 pontos aqui nessa solinha. Se você for fazer a solinha de crochê, também dá certo, mas tem que ter 70 pontos a solinha, a carreira inteira, a volta inteira, tá bom? Então, essa daqui tem 35 pontos de cada lado. Então, tem uma marcação aqui e tem uma marcação aqui embaixo, que é bem a metade. Como a minha tem marcação, então eu não preciso contar, né? Porque já tem a marcação. Se você estiver fazendo de crochê, aí você dobra desse jeito aqui, para conseguir saber onde é o meio. E aí deixa 35 de um lado e 35 de outro, que vai ser exatamente a metade, tá bom? Então, partindo aqui do calcanhar, a partir da metade, eu vou contar 20 pontos de um lado e 20 pontos de outro, e aí eu vou marcar. Então, vou começar aqui a contar 20 pontos. 20 furinhos, né? Que são os 20 pontos. Contei. Agora eu vou colocar uma linhazinha aqui. Você pode colocar um marcador, ou pode colocar uma linha, alguma coisinha aqui só para marcar, tá bom? Vou colocar essa linha branca aqui, que fica fácil de ver. Se você for colocar linha, coloca uma linha, não dá um nó muito apertado, para não ficar difícil de tirar depois. E aí, desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, gente, olha. A partir da metade, conto 20 e marco também. Desse jeito aqui, ó. Contei, então, 20 de cada lado a partir do calcanhar. E agora eu vou achar a metade na parte da frente, ó. Como eu disse, aqui no meu tem a marcação. No seu aí, se for de crochê, você conta 35 de um lado, 35 de outro, que vai ser exatamente a metade. O meu,
A metade exatamente é aqui, gente, olha, neste pontinho aqui. Então, deixa eu colocar o marcador. Bom, colocado o marcador aqui na parte da frente dos dedinhos aqui, eu vou contar 6 pontos de um lado e 6 pontos de outro. Olha, o meu ponto tá fácil de contar aqui, porque como ele é um sim, um não, então cada um desses é um ponto, né? Então, eu vou ignorar esse daqui que tá com o marcador e contar 6 de um lado, que dá aqui, aí coloco o marcador. E aí do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Ó, vamos conferir? Ó, deu certinho, tá vendo? É lá onde eu coloquei. Aí do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, contar 6 também e colocar um marcadorzinho. Pessoal, nessa parte aqui tem que prestar bem atenção e contar certinho, porque um pontinho que você conta errado aqui, aí o sapatinho fica torto na frente, tá bom? Pronto, então ficou assim marcado aqui. A gente pode daqui a pouco até tirar a marcação do meio, porque a gente só colocou no meio para conseguir fazer o dos lados. Então aqui, olha, separadamente eu vou fazer 5 correntinhas. Aí eu pego aqui um dos marcadores, retiro e coloco e faço essa correntinha aqui. Vou fazer um rabinho aqui no lugar onde está o marcador. Com 5 correntinhas. Desse jeito, eu fixo aqui, olha. Ó, já fixei, eu posso cortar aqui, olha. Cortei e corto, depois eu corto aqui essa outra parte do início da correntinha, tá vendo? Esse barbantinho aqui, essa linha que sobrou, também eu vou arrematar depois. Vou passar ela pra cá só pra não atrapalhar. Vou mostrar pra vocês como que tem que ficar. Então, olha aí, gente. Ó, então tem que ficar assim. Onde a gente tinha o marcador, 5 correntinhas, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, só que do outro lado eu vou fazer 8 correntinhas. Eu vou explicar pra vocês por quê. Ó, esse do meio já posso tirar, já retirei. Então, vou fazer um pontinho aqui na linha. Aí, vou fixar bem ali onde que tá o marcador. Retiro o marcador e coloco um pontinho. E agora eu faço 8 correntes. Mas por que 8, gente, se do outro lado tem 5? Na verdade, vai ficar 5 dos dois lados. É que como aqui eu tenho que fazer o primeiro ponto alto a partir da 4ª correntinha, aí vai ficar o mesmo tamanho dos dois lados. Ficou assim, ficou umas orelhinhas aqui, gente, olha. Vocês vão entender já já, tá bom? Então, vou fazer pontos altos aqui em cima dessa correntinha. Observem. Vocês vão ver que vai ficar uma aba aqui, duas abinhas, uma de cada lado, que vai servir para a gente fazer a vira lá dentro. Porque se eu for fazer somente os pontos altos em relevo para fazer o peitinho do pé, aí acaba ficando com defeito. Então, a gente tem que ter um espaço a mais para fazer a vira do sapatinho e costurar. Então, aqui nessa carreira de pontos altos, se não ficar muito certinho, se não ficar exatamente, não tem problema. Esse daqui é só o espaço que você precisa para poder costurar o sapatinho, tá bom? Vocês vão entender. Bom, então eu fiz aqui os pontos altos, gente, olha. Então, cheguei aqui no corpo do sapatinho, tá vendo? E aí, eu acompanho do jeito que tá aqui, gente, olha. Então, vou começar. O primeiro aqui é um ponto alto em relevo para fora. Então, faço um ponto alto em relevo para fora.
O próximo é para dentro, faço para dentro. E vou acompanhando aqui do jeito que tá, até chegar do outro lado. Então, quando eu chegar do outro lado, eu vou fazer 5 pontos altos naquela correntinha, na outra orelhinha de correntinha que tem lá. Tá dando para entender, gente? Olha, quando vocês virem aqui o trabalho quase pronto, aqui nessa parte dessas abinhas aqui, vocês vão entender direitinho, tá bom? Eu vou até dar uma adiantada no vídeo aqui, porque eu acho que aí fica mais fácil para vocês entenderem. Ó, tô fazendo aqui os pontos altos no corpo do sapatinho, na frente, e tô acompanhando o jeito que tá. Ó, a orelhinha, tô falando orelhinha, essa correntinha, né? Já tá chegando, ó, tô chegando quase na correntinha já, tá vendo, gente? Então, tô fazendo pontos altos em relevo alternados, e aí quando chegar na correntinha, eu vou fazer ponto alto comum, sem ser relevo, é só ponto alto, um para cada correntinha de base, são 5, tá? Ó, pronto, pessoal, já fiz a frente do sapatinho. E agora aqui eu vou fazer 5 pontos altos. Olha como é que tá ficando, pessoal. E agora a gente vai fazer algumas carreiras aqui desse jeito. Então, 5 pontos altos normais aqui, sem relevo, né? E aí, quando chega no corpo do sapatinho, a gente começa a fazer os pontos altos em relevo. E aí, a gente vai fazer aqui uma altura que complete 6 centímetros. Desde a solinha até o ponto que a gente quer fazer. Então, nós vamos fazer aqui até completar 6 centímetros. Vocês vão entender já já. Talvez esteja um pouco confuso, mas vocês vão entender direitinho, que é bem fácil, tá bom, gente? Então, eu vou fazer algumas carreiras aqui. E aí, eu vou voltar para mostrar para vocês a medida e como que ficou. Eu acho que aí talvez seja mais fácil de entender. Vou dar uma adiantada no vídeo aqui, gente. Ó, pessoal, então ficou assim, olha. Então ficou 7 carreiras de... Eu falo desse ponto em relevo aqui pra fora, olha. Ficou 7 na frente. Ficou uma bem no meio. Assim, gente, ó. Ficou 7. Sendo uma bem no meio. Ó, uma bem no meio e 3 de cada lado. Então, ficou bem certinho, tá vendo? E ficou essas duas abinhas aqui, que vai servir pra gente... Deixa eu medir primeiro, gente, olha. A gente tem que fazer, então, 6 centímetros, olha. Desde a solinha até aqui em cima. Então, 6 centímetros. Então, atingidos aqui os 6 centímetros, eu já posso cortar minha linha e fazer os arremates. Vou arrematar aqui e a gente já vai costurar. E olha aí, gente. Então, ficou essas duas abinhas. Essa abinha serve para quê? Olha, para dobrar para dentro aqui. A gente vai dobrar e costurar. E a gente vai se basear aqui, ó, nessa marcação branca que nós fizemos aqui. Tá vendo? Essa pontinha aqui, ó, tem que ficar na altura dessa marcação que nós fizemos em branco, desse nozinho, tá vendo? Desse jeito, gente, olha. Ó, tá vendo? Tá bem na altura aqui da marcaçãozinha branca que nós fizemos. E agora eu vou fazer uma alinhavada aqui com uma linha de outra cor, só para eu me basear, só para prender aqui e eu conseguir costurar com a linha vermelha. Então, a gente vai seguir aqui este ponto aqui, essa carreirinha de pontos altos aqui em relevo, ó. Então, fixo aqui e vou prender. Então, peguei aqui uma linha de costura, tem que ser uma linha de outra cor, tá bom, gente? Qualquer cor, para você conseguir enxergar direitinho depois para tirar. Porque esse daqui é só um alinhavo mesmo, tá bom? Então, prendo aqui bem direitinho e faço um alinhavo para fazer depois a costura definitiva. Ó, vou ajeitando aqui bem rente ao ponto alto, tá vendo? Essa risca de ponto alto aqui em relevo. Tem que ficar bem certinho para ficar bonito, tá bom, gente? Acabamento é tudo, né?
Pode ser a peça mais linda que for, mas se o acabamento não tiver perfeito, estraga tudo, né? Pronto, já prendi. E agora eu vou fazer a costura com a linha, com essa linha vermelha do crochê mesmo. Com a mesma linha que eu estava utilizando. Eu vou começar a fazer o primeiro ponto aqui um pouco para dentro, porque eu vou dar um nozinho e aí eu não quero que apareça o nozinho, tá bom? Então eu faço um nó bem lá por dentro. Bom, então feito aqui o nozinho, já cortei e agora eu vou seguir fazendo a costura aqui e depois eu vou retirar essa linha branca aqui que eu fiz de alinhavo, tá bom? A costura eu tô fazendo aqui exatamente como eu tinha feito o alinhavo. Então, eu estou terminando. Vou fazer um nozinho de segurança aqui por dentro e corto. E agora eu vou retirar a linha branca e retirar também a linha de costura. E ficou desse jeito aqui, gente, olha. E agora a gente vai fazer a mesminha coisa do outro lado. Vamos alinhavar com a linha de costura, com uma linha de outra cor. E fazer a mesma coisa aqui, bem rente a esse ponto aqui, a carreira de ponto alto em relevo. E respeitando aqui o limite da marcação em branco, ó lá, tá na mesma reta da marcação em branco, tá vendo? Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês, tá bom, gente? Prontinho, pessoal, costurados os dois ladinhos aqui, ó. E agora a gente vai fazer o arremate final aqui. A gente tem que dar uma levantada aqui na parte de trás do calcanhar, porque tá um pouco baixinho, tá vendo? Então, a gente pega aqui bem na beirinha aqui, ó. Bem na viradinha aqui, onde tem onde começa a parte de trás e o peito do pé. Então, a gente fixa aqui a linha e vamos fazendo pontos baixos aqui e depois vamos aumentar. Então, faço aqui o primeira correntinha, faço 5 pontos baixos.
E agora, depois desses pontos baixos, nós vamos fazer 2 meio ponto alto, respeitando aqui a disposição dos pontos altos em relevo. A gente vai fazer igual, tá vendo? Onde é para frente, a gente põe para frente. Onde é para trás, a gente põe para trás. E aí, depois desses 2 meio ponto alto, nós vamos fazer ponto alto em relevo, também respeitando aqui a disposição do que já está. Onde é para frente, põe para frente. Onde é para trás, põe para trás. Então, nós vamos fazer 16 pontos altos em relevo. Depois dos 16 pontos altos em relevo, fazemos novamente 2 meio ponto alto. E aí, finalizamos com 5 pontos baixos, igualmente nós fizemos ali no início, tá bom? E aí, depois, se vocês acharem que não tá bom essa altura, pode fazer mais uma carreira. Para mim, eu acho que tá bom essa altura aqui, mas se você não achar, faz mais uma carreira da mesma maneira, tá bom? Então, agora finalizada essa carreira, quando a gente finalizar essa carreira, nós vamos fazer a última carreira do sapatinho, toda em ponto baixo, rodeando inteirinho aqui o pezinho em ponto baixo. Quando a gente faz em ponto baixo, então, na última carreira, não precisamos respeitar a disposição dos pontos. Somente fazemos em ponto baixo mesmo, tá bom? Para arrematar e ficar um acabamento mais bonito. Então, eu tô fazendo agora a última carreirinha aqui em ponto baixo. Então, faço um ponto baixo para cada corrente de base. Vou rodear inteirinho aqui. É ponto baixo simples, tá bom, gente? Só para fazer o acabamento mesmo. E aí, eu volto com vocês com o sapatinho pronto. Prontinho, pessoal, terminei. Fiz os arremates. E tá pronto o nosso parzinho de sapatinho. Vejam os detalhes, olha que perfeição que ficou, gente, olha que bonitinho. Ele fica armado sozinho, olha que gracinha, gente. Então, olha, ficou aqui, bem no meinho aqui, ficou uma carreira de ponto alto em relevo e de cada lado ficou 3, olha. Então, por isso aquelas contagens todas, para dar certinho, tem que ficar iguaizinhos os 2 pezinhos, tá bom? Olha. Começa de baixo, acompanha até em cima. Olha que perfeição que ficou. Ficou bem bonitinho, né, gente? Olha que gracinha. Ele fica armadinho sozinho. Bem bonito, né, pessoal? Esse sapatinho aqui, você pode customizar. Eu não coloquei enfeitinho nenhum, porque senão não ia dar pra ver direitinho os pontos, né? O jeitinho que ele ficou. Mas você pode colocar lacinho, pode colocar fitinha, pode fazer a cor que você quiser, pra menino ou pra menina. Fica muito engraçadinho, olha como fica bonitinho embaixo, gente. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, porque assim a gente pode continuar trazendo sempre novidades, coisinhas bonitinhas aqui para vocês, tá bom? E se gostou desse vídeo, deixa pra gente o seu joinha para fortalecer o canal, e isso incentiva também muito para que a gente continue. Muito obrigada, pessoal. Então a gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, gente.